A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a pegar o seu livro o seu livro sagrado, a Bíblia, e abrir no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 21. Assim diz as Escrituras. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhes nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. À luz desse texto, é muito importante que você entenda, primeira coisa, que Deus visita a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Então uma coisa certa que nós já temos que aprender no nascimento de Isaque, no início desse capítulo, é que Deus cumpre o que ele te prometeu, ele cumpre o que ele promete. É que nós precisamos realmente conhecer, ter intimidade com Deus, conversar com Deus, sentir na verdade, ele fala com a gente das promessas que ele tem para a nossa vida. E nesse caso, uma promessa particular com Abraão. E aí, Deus visita a Sara, nós já vimos isso nos capítulos anteriores, quando os anjos vão lá conversar com Abraão, antes disso, Sodoma e Gomorra, e eles avisam que a Sara teria um filho depois de um ano, e exatamente depois daquele período, Deus cumpre a palavra, nasce o garoto. E o Abraão tinha 100 anos aqui, pessoal, 25 anos depois do chamado. Lá no capítulo 12, quando nós estudamos, Abraão tinha 75 anos, então Deus havia prometido filhos para ele. No meio do caminho, na interpretação do homem,
mãe da Sara lá, a Sara deu filho, né, da escrava, da Agar, que aí nasceu, né, quer dizer, a Sara deu a escrava para que Abraão tivesse um filho por meio dela, querendo ajudar Deus a resolver o problema, e nasceu Ismael. E aí, só que não era esse, Deus prometeu depois, quando ele renova a aliança com Abraão, que seria da Sara. E aí, nós conhecemos a história, e agora nasce o filho. Então Deus, ele cumpre a promessa dele. O problema é o tempo que Deus, que nós temos, né, até conquistar, até a promessa ser realizada na nossa vida, esse tempo de espera, esse tempo de fé, esse tempo de trabalho, onde Deus vai amadurecendo o coração de Sara, o coração de Abraão, e por que não dizer, vai amadurecendo o meu e o seu coração, né? Porque muitas vezes nós acreditamos que merecemos as coisas rapidamente, porque nós somos bons, nós não bebemos, não fumamos, não pisamos em ninguém, não maltratamos ninguém, somos politicamente corretos e parece que as coisas não acontecem para nós. Então, a prova para você e para mim, Deus cumpre as promessas. E no tempo certo, Ele vai gerar a promessa na sua vida, tá bom? E então, uma coisa que aconteceu depois, quando o menino é desmamado, o que acontece é o seguinte, quando ele está tendo uma festa, a Sara vê o Ismael destratando o Isaac. Então assim, tipo de brincadeira adolescente, o Ismael já tinha provavelmente aí de 16 a 17 anos, então ele está ali, ele começa brincadeira, dando um tapinha, não sei, a brincadeira que aconteceu ali, a Sara não gostou. E ela sente então que o Abraão deveria dar uma atenção maior para o filho caçula, que era o filho dela em si, porque agora ela conseguiu ser mãe. Então a Agar, que tinha o Ismael como filho, por parte de Abraão também, né? Então ela já ficou um pouco de lado assim. A mãe, então, por causa daquela brincadeira, ela sente de pedir para o Abraão dispensar. Pedir para Agar e o filho sair de casa. Aquela palavra dói o coração de Abraão, mas Deus consola Abraão dizendo, olha, não se preocupe, né? A sua descendência dará continuidade através de Isaac. Mas o Ismael, dele também eu farei uma grande nação, porque ele é teu filho. Ele também é teu filho. Então, o filho da promessa era quem? Isaac, que nasceu da própria esposa dele, da Sara. Porém, o Ismael também era filho dele, então ele também ia abençoar. Então, e essa bênção que eu quero que você entenda que Deus, ele promete para você, para os seus descendentes, para você que se propõe a andar no caminho dele, tá legal? E aí, o que acontece é o seguinte, quando a Agar e o Ismael saem de casa, entre aspas, são obrigados a sair, então, no meio do deserto lá, acaba a água do óleo da Agar, do Ismael. A Agar ficou tão desesperada que ela faz, então ela deixa o menino lá, o jovem, né, o Ismael, e se afasta um pouquinho para chorar, lamentar, se desesperar. E uma coisa que ela não percebe é que o jovem ali já é capaz de buscar a Deus, já é capaz de ter um relacionamento com Deus, principalmente, porque provavelmente o Abraão deve ter falado de Deus para ele, como olhando para ele sendo filho, deve ter ensinado muitas coisas para ele, e ele já tinha a fé dele, que foi colocada em prova agora. Tanto é que quando o anjo desce, né, e fala assim no versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, Agar, não foi a sua que está se lamentando aí. Deus ouviu a voz do menino e não se preocupe. Aí Deus faz com que os olhos dela sejam abertos e ela consegue enxergar o poço de água lá na frente. E ela bebe, faz beber o rapaz. E logo na sequência, né, a Bíblia já diz que o jovem cresceu e Deus foi com ele. Ele casou, inclusive. Depois a gente volta para o texto. Mas ó, você vê que ele já salva Agar e o Ismael, já casa o Ismael aqui, depois volta para a rotina, que aí o autor aqui já escreveu para não ficar preocupado com o Ismael. O fato é, Deus, ele trabalha com cada coração. Observe que ele fica lá dizendo que, fica assim no sentido de que ele vai cuidar do Isaac, mas também cuida de Ismael. Observe que Ismael desenvolveu uma fé própria e Deus ouviu a voz dele ali.
a voz de clamor. Isso também para os jovens é importante. Deus escuta você. Às vezes com desespero, sem não ver a solução, o adulto, isso não significa que o jovem não pode buscar a Deus e ter o relacionamento com Deus. Deus, ele trata cada um, né, conforme a sua fé, vamos dizer assim, né, a sua busca. Você vai ver coisas. Agora, é necessário sim, né, você respeitar toda uma hierarquia, porque Deus também respeita essa hierarquia. Então, é importante que você entenda na história o nascimento do filho da promessa, que é o Isaac, mas que Deus também cuidou do Ismael e também cuidou da Agar, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Quero te convidar a continuar estudando conosco, né, as Escrituras Sagradas, e vamos passear nas Escrituras e reter para nós assim, lições importantíssimas para que nós possamos crescer na presença de Deus e ter essa consciência de que Deus cumpre as promessas que fez para nós no tempo dele. Nós temos que aprender, amadurecer e esperar e ouvir a voz de Deus, tá bom? Um beijo para você, continue buscando a Deus, tenha os seus momentos com Deus, para que Deus continue trabalhando na tua vida. Tchau!